Muito bem, eu sou o Martim Taborda, médico de família e comunidade, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Nessa aula de hoje falaremos sobre diabetes mellitus, especificamente epidemiologia do diabetes. Então, exatamente o conceito de epidemia é quando existe uma alteração no estado de saúde de uma população, de uma maneira tal que uma determinada doença ou agravo, ela tem um aumento assim, inesperado, progressivo e descontrolado da taxa de incidência, que são os casos novos, de uma maneira que isso ultrapasse e permaneça reiterando esse nível além daquele que era esperado. Daí sim existe uma epidemia. E é exatamente o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação ao diabetes. Nas últimas décadas, o Brasil passou por bastante modificações em relação ao perfil sociodemográfico da população. Houve uma redução importante da mortalidade infantil e da mortalidade precoce, que eram aquelas mortes relacionadas principalmente à desnutrição, doenças diarreicas, enfim, causas evitáveis, e muitas delas que decorriam da falta de uma rede de assistência organizada e efetiva. Além disso, a população está vivendo mais, a expectativa de vida aumentou. Então, uma população que vive mais tempo está sujeita ao risco e à vulnerabilidade de desenvolver doenças crônicas. Além disso, o aumento da violência urbana e dos acidentes de carro fazem com que exista uma redução relativa da mortalidade por esse grupo de doenças. Nos últimos 20 anos, houve um aumento expressivo, porque a expectativa média de vida do brasileiro, sem distinguir entre o sexo masculino e feminino, era de 62,7 anos e atualmente já está na taxa de 73,1 ano, ou seja, houve um aumento substancial na expectativa de vida ao nascer. E é interessante também dizer que não só aumenta a expectativa de vida, como as pessoas têm conseguido cumprir a expectativa de vida, porque na medida em que existe uma rede de assistência e as pessoas têm acesso aos cuidados em saúde, além das pessoas estarem cumprindo a sua expectativa de vida, a gente pode ver, como mostrado no slide aqui de número 13, que essas reduções na mortalidade infantil, que é o nosso exemplo aqui, ocorreu de forma bem desigual no Brasil. As taxas do ano de 2010 para a região sul, ela sofreu em 10 anos uma diminuição de apenas, arredondando o número, 6%. Ao passo que na região nordeste reduziu em 10 anos de 44,7 por mil nascidos vivos para 18,5. Ou seja, em 10 anos reduziu expressivamente. Mas, ao mesmo tempo, a mortalidade infantil da região nordeste de hoje, e digo o ano de 2010, é igual à da região sul 10 anos antes. Ou seja, é uma desigualdade regional importante, que às vezes a taxa global do Brasil não reflete. O slide também apresenta ali o dado de que de 1940 para o ano 2000, a taxa de mortalidade infantil reduziu de 149 por mil nascidos vivos para praticamente 30 por mil. Então, quando se analisa a evolução histórica da pirâmide demográfica brasileira, em que aparece no slide de número 14, 3 ocasiões, sendo que a primeira é o ano de 1975, nota-se que existe uma base larga que representa grande número de jovens e o ápice estreito, com pequena parcela de população acima dos 65 anos. Ao passo que em 2012 já houve uma mudança bem significativa, devido ao fato de que as pessoas têm menos filhos, existe o menor número de crianças e jovens, existe maior número de pessoas acima de 65 anos. Futuramente, essa população que hoje em dia está na faixa dos 20 aos 45 anos, se ela atingir a sua expectativa de vida, ou seja, chegar até a média de 70 anos, vai ocasionar que no ano de 2050, a situação esperada para a pirâmide etária é a que aparece no slide na parte de baixo, em que não vai haver uma diminuição tão significativa da base da pirâmide, mas vai ter um aumento bem importante das pessoas acima dos 60 anos. E é importante a gente levantar alguns dados de que o aumento do número de pessoas portadoras de diabetes vai aumentar no mundo inteiro, devido ao fato de que o fenômeno populacional referido anteriormente continua ocorrendo tanto nos países de baixa e média renda quanto nos países de alta renda. Então, no Brasil, o número de indivíduos com diabetes vai passar de 4,5 milhões, que era um número do ano 2000, para prováveis 11 milhões no ano de 2030, acompanhando essa expectativa
expectativa de crescimento mundial. E o fato que nos é importante ressaltar é que, devido à dificuldade em fazer o diagnóstico, já que é necessário mais de um exame para se confirmar a doença e que nem sempre as pessoas fazem exames antes de manifestar algum sintoma ou quando já apresenta alguma complicação, ocasiona que provavelmente metade dessas pessoas que vão ser portadoras de diabetes no Brasil não conhecerá o seu diagnóstico. Existem dados referentes à prevalência ou o número de casos existentes de diabetes no Brasil nos finais da década de 80 de que cerca de 7,6% dos adultos eram portadores da doença, considerando indivíduo entre 30 e 69 anos. E já no ano de 2001, quando foi realizada a campanha nacional de detecção do diabetes mellitus, cerca de 16% dos indivíduos maiores de 40 anos tinham já a glicemia capilar maior ou igual a 100 quando estavam em jejum ou maior ou igual a 140 em amostra casual. E esse é um dado que reforça e confirma a questão do processo de epidemia do diabetes que está acontecendo no mundo. E o Brasil é um dos países em que a população tem maior vulnerabilidade às complicações, dado que o diabetes é uma doença difícil de ser determinada, a frequência dela em grandes populações, porque envolve exames periódicos, envolve um segmento dos pacientes que praticamente não ocorre. Então, não se sabe exatamente, realisticamente, a frequência e a ocorrência, onde estão e quem são exatamente as pessoas que são portadoras do diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, porque a maioria das pesquisas é feita principalmente com o diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança, porque é uma doença que aparece mais cedo, que tem sintomas bem característicos e que é mais facilmente diagnosticado. E esse conjunto de dados que foi apresentado nesta aula de hoje reforça e enfatiza a necessidade de programas de assistência, tanto à pessoa portadora do diabetes, quanto às demais doenças crônicas não transmissíveis, já que são o grupo de doenças que está majoritariamente relacionada a taxas de mortalidade associada e principalmente mortalidade precoce em países como o nosso, especificamente no Brasil.